Olá pessoal, agora nós vamos aprender sobre como fazer a integração do Modbus entre o Opta e o nosso medidor de energia, no caso o 7M38, que é um medidor trifásico, né, que tem então esse protocolo de comunicação. É claro que você não necessariamente precisa ter aí na sua casa um medidor de energia. Você pode ter aí qualquer equipamento, qualquer dispositivo que tenha um Modbus, ou se mesmo assim você não tiver algum dispositivo que tenha um Modbus, você consegue fazer uma simulação, tá? Então a gente pode aí, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, esses conversores, Modbus para USB. Então, esses conversores aqui, ó, esse conversor aqui, esse daqui mesmo, né, que ele é um conversor que ele pega ali o sinal Modbus e converte ali para uma entrada serial que seria a porta USB do seu computador. E aí a gente utilizaria algum software ali para fazer essa simulação de troca de dados ali entre o seu computador e o nosso Finder Opta, né, estabelecendo então essa comunicação Modbus, ok? Então, o objetivo dessa aula hoje vai ser justamente isso, a gente vai estabelecer ali uma comunicação entre o nosso Finder Opta e o medidor nosso de energia, ok? Só que para antes, né, eu quero só frisar alguns pontos importantes. O que eu vou comentar agora, na verdade, ele é um plus dessa aula, tá? Não estava em si no seu escopo. Mas a principal ideia que eu quero abordar com vocês é: recentemente lançamos um novo software, tá? De reset do produto. Esse software ele não para, por exemplo, toda vez que a gente vai fazer alguma programação, eu tenho que usar esse software de reset? Não. O principal objetivo dele é basicamente corrigir algum bug que teve ali, algum erro, algum firmware corrompido na hora de enviar uma programação, tá? Então, o principal objetivo desse software é isso. O que a gente vai fazer aqui agora é justamente usar esse software e demonstrar ali como que ele funciona. Ele é bem simples e bem intuitivo, tá? Então vamos lá. E aí sim, finalizando essa parte, a gente entraria ali na integração do Modbus. Então vamos entrar nesse site, opta.findernet.com, tá? Vamos clicar aqui nessa opção acima, versão Arduino. Agora a gente vai até lá embaixo, né? Já abordamos esse site aqui para vocês, reforçando, ele é um site da Finder onde contém toda a parte, a documentação técnica, programações, enfim. Então, toda a parte técnica do produto, tutoriais, enfim, a gente encontra nesse site, tá? Então, legal. Pra gente o que importa seria esse novo software, né? O Opta Factory Reset. Vocês vão clicar nele, vai baixar o executável, vão executar esse arquivo, vão fazer toda a instalação padrão, né? Uma instalação de software no computador normal, padrão. E aí, eu tenho ele aqui na minha área de trabalho, que é esse Opta Factory Reset, tá? Eu vou abrir ele e, conforme dito, né, ele é bem tranquilo, bem intuitivo, ele faz literalmente tudo pra gente ali, só clicando no botão. O que eu vou ter que fazer então agora? Eu estou com o meu Opta, tá, conectado aqui no meu computador, no caso utilizando a porta USB-C, tá? Então eu estou conectado aqui o Opta no computador e vou clicar simplesmente no botão Start. Cliquei no botão Start, ele já está estabelecendo a comunicação entre o software e o meu Opta, tá? Se houver algum problema, ele vai pedir para você clicar ali no botão de reset do produto, mas aí ele vai indicar isso pelo software mesmo. Vai ter uma imagem, um texto que ele vai falar, opa, clica ali no botão de reset e aí você vai ter que fazer essa ação para aí sim ele fazer essa comunicação. Tá? Então aqui ele já estabeleceu, né, ele setou, digamos assim, a comunicação entre software e Opta, e agora ele está inicializando as memórias e também fazendo a configuração delas. Aqui no caso é uma etapa de reiniciar ou no caso de reset dessas memórias, tá? Então nós estamos formatando essas memórias. Finalizando essa etapa, ele vem para o Factory Firmware Installation, ou seja,
ele vai fazer a instalação do firmware de fábrica dentro do Opta. Vou reforçando, né, enquanto ele vai fazendo essa etapa. Eu preciso então, Daniel, sempre que eu descarregar uma programação nova, eu preciso passar por esse factory reset? Não, tá? Não precisa. Eu só estou demonstrando aqui para vocês, tá? Então, legal. Aqui ele finalizou. O que a gente vai fazer agora? Então agora a gente vai partir literalmente para a programação, né? Então nós vamos a partir de agora estabelecer uma comunicação entre Opta e o nosso medidor de energia via Modbus, tá? O objetivo dessa aula é analisar ali algumas 3 variáveis, né, que a gente definiu nessa programação para fazer essa leitura aí de dados, né? Então a gente vai analisar ali a corrente, tensão e a potência, tá? Legal, eu tenho aqui a programação já feita que eu vou disponibilizar para vocês nos arquivos da aula, tá? E ela já vem toda comentada, já vem tudo certinho, vocês podem analisar, tá? Eu reforço que é sempre importante também, na aula anterior, né, a gente deu um inicial, uma introdução do que é o Modbus. Só que o Modbus ele é muito mais além daquilo que eu comentei na aula, ele é muito mais complexo, ele tem muito mais conteúdo. Então é sempre importante você analisar ali uma documentação técnica de como funciona o Modbus, de o que tem além do visto na aula ali de Modbus, tá? Então algumas coisas aqui a mais que nós temos aqui, que eu vou comentar por cima que não é tão pertinente, são coisas que são específicas aqui do C++, tá? E acaba que eu não vou entrar muito a fundo nisso. Bom, legal. Eu aqui então, eu vou primeiro pegar para vocês o esquema elétrico, tá? Que isso é super importante antes de entrar de fato na programação. Então nós temos aqui um esquema elétrico, tá? Basicamente o nosso medidor de energia e aqui eu tenho o Opta. Basicamente a ligação, né, entre um dispositivo e outro, igual eu comentei na aula passada, é via cabo, né? É via par de fio trançado que é blindado, né? Então um cabo ali com uma blindagem. Para efeito didático, para efeito de aprendizagem, nós vamos simplesmente utilizar um cabo convencional, tá? O importante aqui é de fato a gente ter um resistor, tá? Aliás, 2 resistores, para realmente a gente ter certeza que a comunicação, que a parte física está ok. Então, no Modbus a gente tem definido, tá? Isso é padrão, as 3 nomenclaturas, né? Então, o ponto A, o ponto SC, que seria o source, que seria basicamente o terra, e o ponto B, tá? Então, o que a gente vai ter que fazer? Basicamente é ligar o ponto A com A, B com B e o source com o source, tá? Então, eu pego aqui um fio, conecto no ponto A e ligo depois no ponto A do Opta também. Pego o source, conecto no source do Opta e o ponto B ligo no ponto B. Então é isso, não tem segredo. Ponto A com A, B com B e source com source, tá? Daniel, é obrigatório ter esse source conectado? Não, tá? Não. Inclusive a gente vê isso muito em aplicações industriais. O pessoal não costuma utilizar esse source. Mas eu acho que é importante. Uma vez que está ali o terminal, pensando ali na parte de um terra, é importante a gente conectar nele para garantir ali realmente um sinal legal, tá? Mas se você falar, não vou conectar agora durante o curso, né, só estou aprendendo, não tem problema, tá? O importante é estar conectado A com A e B com B, somente isso, tá? Outra pergunta também, se eu inverter, eu vou queimar a minha entrada Modbus, então se eu inverter A com B e B com A, vai queimar? Não, tá? A resposta então é não, não vai queimar. A única coisa que vai acontecer é que você não vai ter a comunicação. Você não vai conseguir estabelecer ali a comunicação entre um produto e o outro, tá? O que você vai queimar de fato aqui na entrada é se você injetar uma tensão aqui, tá? Então, se você injetar uma tensão nessa entrada, aí sim você vai queimar essa porta, tá? Mas se inverter, não tem problema. Para finalizar aqui na ligação também, nós temos os resistores
igual eu comentei na aula passada, que é super importante ter ali um resistor em cada ponta do Modbus, onde termina, né, ali essa rede Modbus. Então vamos supor que a gente tem aqui um dispositivo no meio, ele também está conectado nesse barramento Modbus. Eu preciso ter um resistor nele? Não, porque ele está nesse meio aqui. O importante é ter um resistor nas extremidades de cada desse barramento, no caso, tá? Então, o produto que inicia e o produto que termina, o último produto que é ligado lá ali no Modbus, ok? Esse resistor, basicamente, ligado em paralelo, né, no ponto A e B, e aqui também o ponto A e B. Conforme eu havia comentado também, você pode utilizar ali um resistor de 100 a 150 ohms, tá? Acredito que os outros valores também vão funcionar, mas eu já não garanto realmente 100%. Mas o que a gente costuma utilizar e que é documentado é de 100 a 150 ohms. No meu caso aqui eu estou utilizando 2 de 100 ohms, ok? Então legal. Basicamente é isso a ligação. Agora a gente vai partir realmente para a programação. Igual eu comentei, aqui já vem tudo explicadinho. Eu vou inclusive utilizar esses comentários aqui para explicar alguns pontos para vocês. Não quero me aprofundar tanto, não quero me estender tanto, mas é importante a gente frisar aqui algumas questões específicas do C++ para o Modbus, tá? Legal. Então aqui conectei então o meu Opta, né, no computador. Vou selecionar aqui a porta de comunicação. Cliquei aqui, né, no meu caso ele está na COM20. É importante vocês instalarem a biblioteca, tá? No caso, isso tanto do Opta quanto do Modbus, e também instalar os drivers da placa. Para quem viu o curso passado já fez isso, mas vamos fazer novamente. Então eu clico aqui nesse segundo ícone, ok, no canto esquerdo. Eu vou digitar Opta. E aqui ele já está instalado para mim. Vocês vão instalar esse Arduino Mbed OS Opta. Tá? Vou instalar aqui, vai ter um botãozinho de install, bem tranquilo. Depois aqui embaixo, nesse terceiro ícone de livros, a gente vai digitar Opta também. Vamos instalar esse primeiro, tá? Essa primeira biblioteca do Opta. Você pode instalar também essa Arduino Opta Blueprint, que ele é uma biblioteca que é específica para as expansões, ok? Mas se quiser nesse primeiro momento não precisa instalar necessariamente esse Opta Blueprint, nesse primeiro momento. No decorrer aqui das aulas, né, durante esse curso, a gente vai abordar também sobre as expansões e aí sim é necessário fazer a instalação dessa biblioteca, tá? Legal, aqui em cima eu vou digitar agora Modbus e eu vou instalar esse Arduino Modbus by Arduino, que é justamente essas bibliotecas aqui. Na verdade, essa biblioteca é um conjunto, né? Esse conjunto aqui de bibliotecas corresponde a esse Arduino Modbus, ok? Então são como se fossem pacotes que estão dentro desse Arduino Modbus. Tá? Então instalou aquela biblioteca também e é isso. Bom, vamos lá. Então a gente precisa primeiramente incluir a biblioteca Modbus. Incluímos a biblioteca Modbus, aqui nós temos Arduino Modbus e Arduino RS485, tá? Então, basicamente, esse primeiro pacote ele fornece ali ele estabelece ali que a programação, né, estabelece, aliás, que o Modbus terá um cliente e um servidor. Padrão de Modbus sempre será assim, um cliente e um servidor. Depois esse outro pacote, que é o Arduino RS485, digamos que ele permite a gente utilizar esse barramento RTU, né? Aliás, o barramento RS485. Em seguida, nós temos o baud rate, tá? Ele está configurado como 19.200. Esse mesmo baud rate ele precisa estar configurado também ali no meu dispositivo, no meu caso aqui no medidor de energia. Tá? Então lá no meu medidor de energia eu vou acessar as configurações dele e eu vou colocar também esse mesmo valor aqui, 19.200. É só para o medidor de energia? Não. Para qualquer dispositivo que você for conectar no Opta, precisa estar no mesmo baud rate. Tá? E de fato, o que seria esse baud rate? Basicamente seria a taxa de comunicação, a velocidade de transmissão de dados por esse barramento Modbus. Tá?
Eu tenho aqui uma informação bem interessante que se o baud rate ele for muito baixo, a comunicação automaticamente ele será mais lenta. Então a gente tem até aqui alguns exemplos de baud rate. Ó, eu abri o serial, tá? Pode esquecer aqui de momento esse texto, tá? E aqui nós temos alguns exemplos, né, de baud rate. Então temos 300, 600, 650, 1200, 4800, 9600, enfim. Temos aí, normalmente a gente vai utilizar ali o de Modbus de 19.200 até 115.200, tá? Normalmente a gente vai utilizar esses valores, ok? Então, igual eu comentei, se o baud rate ele for muito baixo, a comunicação ela será mais lenta. Agora, se for muito alto, pode causar erros de comunicação. Isso aqui é uma informação importante. A gente precisa ali de fato testar no equipamento qual que será o melhor baud rate. Dependendo do fabricante, vai indicar ali que utilize um determinado baud rate. E aí você vai ter que usar ali no seu CLP, no caso do Opta também, tá? Então, a gente aqui utiliza, na maioria das vezes, vai utilizar esse 19.200, mas, igual eu comentei, sendo o baud rate de 19.200 a 115.200, vai atender muito bem. Tá? E uma outra informação importante, uma taxa de baud rate mais baixa geralmente permite uma distância de transmissão maior. Então, isso é uma informação verdadeira. Pensa o mesmo conceito do 4G e o 5G. O 5G, né, o Wi-Fi da sua casa, o 5G, ele, se vocês já fizeram um teste e já notaram, vai perceber que o 5G da sua casa, ele permite uma troca de dados, né, muito mais rápida, só que a distância, o raio do seu Wi-Fi 5G é muito menor, né? Então, o 4G, por exemplo, ele já é uma troca de dados um pouco menor, só que o raio, né, desse 4G é muito maior, o raio de alcance, né, desse 4G é muito maior, tá? E o mesmo conceito aqui para o meu baud rate, tá? Então, se a gente tem ali um baud rate com valor mais baixo, geralmente a gente vai ali ter uma distância maior. Legal. Aqui eu não vou entrar muito a fundo, porque aqui é específico do C++, tá? Se a gente for utilizar o Opta com o ladder para fazer uma integração Modbus, a gente não vai ver isso daqui. Isso aqui é específico do C++. Então, basicamente, ele calcula ali um tempo, tá? Até eu coloco aqui, ele calcula os delays de pré e pós, transmissão em microsegundos. Esses tempos são usados para respeitar o tempo de silêncio entre mensagens do Modbus RTU, tá? Então, basicamente, aqui é uma função que calcula o tempo para basicamente que o bit ele seja transmitido, né? Então, o bit ali de dados, essa leitura, esse bit de dados é o tempo, né? Essa função ele calcula o tempo para que o bit de dados seja transmitido. Isso daqui é específico do C++. Vocês podem, tá, mudar alguns valores aqui, podem dar uma pesquisadinha sobre, podem trabalhar um pouquinho isso aqui para às vezes melhorar algo da comunicação, algo em específico, tá? Mas eu não recomendo muito, por isso que eu também não abordo muito essa função. Legal. Vamos agora passar para o void setup, tá? Reforçando, o meu void setup, ele é toda a configuração inicial do meu produto, tá? Não estou nem falando de variáveis nesse primeiro momento, que na programação aqui basicamente a gente até tem variáveis, né, como a variável de baud rate, mas no void setup é toda a configuração inicial, tá? Então a gente vai colocar ali a configuração principal do Modbus, a inicialização do servidor Modbus, a comunicação serial, enfim. Então aqui nós estamos inicializando a minha serial, né? Então aqui nesse monitor serial, quando eu clico nesse ícone aqui acima, essas mensagens aqui elas só estão aparecendo aqui porque eu estou inicializando ela. Eu estou inicializando ela no meu void setup. E é importante a gente colocar essa serial em 115.200, tá? Então aqui no meu monitor serial, vou até já configurar e esse meu baud rate aqui, eu vou colocar aqui em 115.200, ok? Legal. Depois ele dá um delay de 2 segundos,
né? Justamente para esperar ali a serial se estabelecer. Aí ele vai agora configurar, né, o tempo de silêncio, né, de envio de dados, né, da transmissão de dados, que é o PRED 1 e post D1, tá? E legal. Agora nós temos aqui a inicialização do Modbus. Então nós temos aqui 8 bits, né? Então a gente inicializa, né, esse Modbus RTU cliente.begin. Inicializamos no baud rate que a gente configurou, né, que seria o 19.200. E aqui a serial nós configuramos com 8 bits de dado, paridade none, né, que seria sem paridade, e 8 bits de parada, tá? Pesquisem também um pouco mais a fundo o que serve basicamente esse 8 bits, 2 bits de parada, 1 bit de parada, paridade none, even, enfim. É bem complexo isso, tá? Então isso daqui vai variar de equipamento para equipamento. A gente pode configurar um medidor de energia para, por exemplo, colocar aqui o even, tá? Não tem problema, mas a gente deixa none por sempre trabalhar dessa forma aqui. A gente já está acostumado a trabalhar com none, ok? Depois a gente tem a serial print ln, que ela vai me dizer se teve algum erro nessa inicialização do Modbus. E se teve algum erro, ela vai ficar aqui para sempre imprimindo essa mensagem por conta do while, tá? Então o while vai segurar a gente aqui nesse trecho do código se houver algum problema. Daniel, não quero que o meu código fique preso aqui se houver algum problema na inicialização do Modbus, que ele não vai passar para o loop. Então aí você pode simplesmente comentar aqui o while, tá? No meu caso eu vou deixar ele, não tem problema. Depois a gente vai para o void loop, tá? Então nós temos aqui 3 medições, né? Então, aliás, estamos medindo 3 variáveis, tá? Então, aqui a primeira linha que eu já vou explicar para vocês, que é ler a potência ativa total do medidor que está no registrador do Modbus, que seria esse endereço aqui, tá? Aqui é a mesma coisa, só que aqui é a tensão e aqui já é a corrente. O que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou lá no meu datasheet do medidor para ensinar onde que eu verifico isso, tá? Então vamos lá agora. Eu vou digitar aqui Finder, tá? Então findernet.com. Então aqui eu já ingressei, tá? No nosso site. Eu vou digitar aqui no canto direito, na lupa, 7M, que é o nosso medidor que estamos utilizando, tá? Eu vou clicar aqui na primeira imagem. Vou descer um pouquinho, agora vem documentação. Vou descer um pouco mais e vou procurar aqui esse protocolo de comunicação, onde ele vai me informar ali os dados, né, do Modbus. Então deixa eu pegar aqui, esse é o MBus, a gente não utiliza, e sim o Modbus, tá? Vou clicar nele. Legal, aqui já está aberto, tá? Então, deixa eu subir novamente o arquivo. Então, nós temos aqui as informações, ele já dá também um explicativo de como que seria basicamente a definição ali do Modbus, ok? Inclusive, ele fala aqui também, ó, como que seria feita essa leitura, enfim, bem interessante, compensa bastante darem uma lida nessa informação técnica, né, nesse datasheet. Então aqui a gente tem os dados do protocolo de comunicação para o 7M24, que é um medidor de energia monofásico. Só que a gente quer o 7M38, então vou descer lá para baixo. Então, agora vamos procurar aqui. Aqui. Então aqui eu tenho o 7M38. Então aqui eu tenho todos os meus endereços, né, dos registradores. Lembra que na aula passada eu comentei que a gente tem um endereço do dispositivo, né? Então esse endereço do dispositivo é único. Então se eu tenho 3 medidores de energia, cada dispositivo ele vai ter um endereço. Pensa ali numa rua, né, onde a gente tem as casas, cada casa ela tem um número, né? Então não tem como a gente ter 2 casas com o mesmo número, teoricamente não seria possível, né? Então na rua
a gente tem ali uma casa com um número único, né, um identificador único. Se a gente tem duas casas com o mesmo endereço, a gente não vai saber qual que é o destino que a gente quer de fato, né? Para o Modbus é a mesma coisa. Então, se nós temos 3 medidores de energia, nós vamos ter então 3 endereços, um para cada medidor, tá? Só que para as leituras, né, de cada medidor, a gente também tem os endereços. Então, para ficar muito mais fácil, na programação vocês vão entender mais facilmente isso, tá? Eu vou pegar aqui o padrão IEE 754, que eu vou mostrar para vocês. Vamos descer um pouquinho mais. Aqui, ó. Então, as medições no padrão IEE 754. Esse padrão IEE, ele basicamente o nosso medidor de energia, isso vai depender de fabricante para fabricante, tá? Mas na maioria das vezes, grande parte dos fabricantes, eles mandam uma leitura, um dado em um formato binário, tá? E o padrão IEE, não vou entrar tão a fundo nele, mas o padrão IEE, ele faz ali algumas conversões dentro da programação no C++, para que esse número binário se torne legível, né? A gente sabe que o número binário basicamente é 0 e 1. E como que a gente então vai ler, como que a gente vai interpretar, por exemplo, um dado de tensão em um número binário? A gente vai só enxergar ali 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1 e assim vai. Então não tem como a gente saber. Então esse padrão IEE, ele faz justamente essa conversão de binário para um número decimal, né? Dentro ali das conversões que a gente tem ali no C++, ok? No ladder também é necessário, a gente precisa ali fazer algumas conversões, só que é um pouco diferente ali do C++, tá? Mas legal, a gente pegou aqui esse padrão então, os registradores que eu quero ler, né, o IEE 754. Vou voltar aqui na minha programação. E eu vou pegar esse primeiro valor aqui, 0x21. Vou fazer bem, eu vou pegar esse valor aqui, né, copiar e colar. Vou colocar aqui no meu, eu uso o Google que ele já dá mais fácil, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui esse valor, to decimal, né? Aí eu coloquei esse valor então 0x21 to decimal, ele já me indica aqui endereço 33, tá? Legal. Então nós temos aqui, como estamos utilizando somente um medidor, eu estou lendo então, eu criei uma variável, né, do tipo float, né, com o nome P, que seria potência, depois uma variável com o nome V, tensão, uma variável com o nome I, que é corrente, tá? E aí eu estou pedindo, por exemplo, para essa primeira variável aqui, se conectar no endereço 33, que é esse 0x21, que foi o que a gente converteu aqui, ok? Então, eu pedi para que a minha variável leia ele se conecte, né, digamos assim, no meu medidor no endereço 33 e faça a leitura do registrador, desse registrador aqui. Vamos converter agora esse registrador, então. Um Ctrl C nele, tá? E agora eu vou colocar aqui Ctrl V e Enter. Aí ele me deu o endereço aqui 2490, né? 2490. Vamos passar agora lá para a minha tabela, né, do Modbus, ok? Então nós temos ali o valor 2490. Então legal. Aqui nós já encontramos ele que está de fato bem no início, né? Então nós estamos nas medições padrão IEE 754. E tá vendo? Vamos desconsiderar esse primeiro dígito aqui, tá? Que seria basicamente a função, né, do meu registrador. No caso aqui a gente está buscando qual que era o endereço mesmo? Vamos ver novamente, 2490. Então a gente desconsidera esse 3 e a gente vai buscar os valores depois desse primeiro dígito. Então aqui 2490. Achamos ele, né? 2488, 2489 e 2490. Achamos ele. Então, esse 2490 ele equivale então ao potência ativa,
né, que é justamente o que nós, deixa eu voltar aqui na programação, o que nós descrevemos aqui, que seria a potência ativa total, tá? Eu poderia utilizar esse 2491? Pode, só que talvez você não vai ler nenhum valor, tá? Vai depender de dispositivo para dispositivo. Alguns dispositivos eles vão de fato dar, na maioria das vezes eles vão te dar 2 endereços de registrador. E aí você pode testar com esses 2 endereços e ver qual que vai te entregar ali o valor, no caso ali o valor que você quer, tá? Eu sei que no meu caso é sempre esse daqui, né? Sempre o da primeira coluna aqui, aliás, dessa segunda coluna, né? Porque a primeira seria essa. Então, é sempre esses primeiros valores aqui. 2490, tá? Que seria uma variável, né, que vai me entregar, ali um valor em watt. Agora aqui esse 0x9c4. Então vou pegar esse valor. Eu vou pegar aqui no meu Chrome, vou jogar aqui, to decimal, e ele está no endereço 2500. Deixa eu voltar aqui na minha tabela, 2500. Então ele está um pouquinho mais abaixo, que seria a tensão 1, né, a fase 1. Como é um medidor trifásico, ele vai me entregar ali as 3 tensões. No meu caso aqui, eu só vou estar utilizando, fazendo a leitura dessa segunda fase aqui. Aliás, dessa primeira fase que está nesse endereço de registrador, tá? 2500. Então, já perceberam que, vou voltar aqui para a programação, já perceberam que eu estou lendo, fazendo várias leituras em um único medidor, né? Então eu sempre tenho o mesmo endereço, 0x21, que seria o endereço do meu medidor que está no endereço 33. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa, e aqui eu estou lendo, né, diferentes registradores. Então cada variável que eu quero ler ali do meu Modbus, ele vai ter um registrador específico. Então ali para potência ele é esse valor aqui, ele está no 2490. Já a minha tensão está no 2500 e a minha corrente está no 2516, né? Está aqui no endereço 2516. Então, para cada variável que a gente vai querer, que a gente lê, tem um endereço de registrador diferente. Reforçando então que o endereço do meu produto ele é único, ele é sempre fixo, tá? Então eu tenho 3 medidores. Esse meu primeiro medidor vai estar no endereço 33. Aí abaixo aqui eu vou ter um medidor endereço, sei lá, x22, por exemplo. E aqui 23, né? Então endereço, aqui a gente tem a leitura do medidor de energia no endereço 33. Aqui no 34 e aqui no 35, tá? Basicamente é isso. Então vamos fazer um exemplo prático aqui. Vamos supor que eu tenho um outro medidor de energia, tá? E aí eu quero ler esse segundo medidor de energia. O que eu vou fazer basicamente aqui? Eu vou copiar e colar. Vou colocar uma outra variável, por exemplo, P1, né? P1. Vou colocar aqui 0x22 e eu posso deixar o que manda, né, é esse aqui, né, esse endereço do meu dispositivo. Aqui pode ser igual, né? Pode ser igual, não tem problema, tá? Porque o que de fato vai identificar de qual dispositivo que eu estou lendo é o endereço dele. Então aqui a gente já fez meio que uma configuração. Claro que faltaria mais coisas, né? Mas eu estou pensando somente na leitura. Então aqui eu já fiz a configuração de um segundo medidor para ler também. Então vou estar lendo aqui todas essas informações no medidor 1 e aqui depois no medidor 2, tá? Então aqui a gente vai apagar ele, que não é o caso que a gente vai utilizar. Bom, então a gente fez aqui as configurações, tá? Para fazer medição de potência, de tensão e de corrente. Agora, eu vou, uma dúvida, né? Falou, Daniel, você comentou comigo que lá no início da programação, você configurou lá no meu medidor de energia esse 19.200, tá? Correto. Então, lá no meu medidor de energia, eu deixei ele configurado como um baud rate 19.200.
No meu medidor de energia, eu também configurei duas coisas aqui em específicas dentro do meu Void Setup, que é o paridade none e 2 bits de parada. Então eu entrei lá no meu aplicativo, né, que a gente faz a configuração do produto. Dentro da configuração dele eu coloquei paridade none e 2 bits de parada. Isso lá dentro do meu próprio aplicativo, tá? E a última configuração que eu preciso também fazer no meu medidor de energia é configurar de fato então o endereço dele, tá? Aqui o meu medidor de energia ele está no endereço 33, que é por isso que ele já está aqui, né, 0x21. Então lá no meu medidor, entrei na configuração nele, acessei o aplicativo, fiz a leitura de configuração e aí eu defini o meu medidor para o endereço 33, tá? Então eu escrevi lá o dígito 33, ok? Dependendo da programação, a gente não vai precisar colocar número em hexadecimal, tá? E sim em decimal. Aqui a gente está trabalhando com hexadecimal, mas a gente poderia também trabalhar com decimal, não tem problema, ok? Aqui no nosso caso, tudo via hexadecimal. E eu falo, Daniel, como que eu vou então agora receber esses meus valores? A gente tem aqui então o serial.print, tá? A gente configura uma string, onde ele vai me enviar ali o valor da potência com uma casa, né, decimal, e depois ele vai ter ali o valor, né, da potência, e depois desse valor ele vai ter ali o valor dele, né, que seria em watts, tá? O identificador dele, né, que seria em watts. Depois a gente tem uma outra string que seria para a leitura desse V aqui, né, que seria esse aqui em cima, tá? Que seria a variável de tensão. Também com uma casa decimal e o identificador de tensão. E por último a string de corrente com 3 casas decimais e o identificador que é o A, né, que simboliza ali a corrente. E essas leituras elas serão enviadas na minha serial a cada 3 segundos, para não ficar ali sempre escrevendo direto na minha serial. Ok? Vamos lá, pessoal. Aqui é onde eu não vou entrar muito a fundo, tá? Porque isso aqui é algo pertinente ao C++. É claro que no ladder algumas coisas eles vão se assemelhar em relação a essa conversão do padrão IE754, tá? Então vamos de forma resumida. Aqui nós temos a função que faz essa conversão do padrão IE754, tá? Inclusive nela nós temos a definição do tipo de registrador que estamos utilizando para fazer essas leituras, tá? Lembra que na aula passada eu comentei sobre registrador de tipo coil, input register, holding register, core write e assim por diante? No nosso caso aqui, nós estamos utilizando o input register, que seria simplesmente para fazer, até abrir aqui a definição, né, da biblioteca, cliquei sem querer, mas aqui nós temos então a definição do registrador que estamos utilizando, que ele fala aqui, né, ó, tá vendo que eu parei o mouse em cima e ele fala define input register 3, ou seja, seria a função de número 3. Note que esse 3 é o mesmo que o aqui na tabela, né? Tá vendo esse 3 aqui, ó? É justamente isso. Esse 3 significa a função que a gente precisa usar, que é o input register, tá? Então aqui na minha programação a gente tem essa definição do input register. Só que essa função ela não tem somente isso, ela faz justamente ali a conversão, né, desse padrão. Ele utiliza o padrão IE754, onde converte então os valores binários para um valor em float, né, no caso ali um valor binário para decimal, tá? Bom, expliquei um pouquinho sobre. A gente não vai entrar realmente nessa função, tá? Porque isso daqui vai variar de programação para programação. Mas aqui é a principal programação porque a gente tem para fazer essa conexão
do meu Modbus. Vamos fazer o seguinte então, vou descarregar ela, né? Vou clicar nesse botão aqui acima. Aqui ele já está enviando essa programação para o meu produto, tá? A gente vai aguardar aqui. Como é uma programação mais enxuta, acaba indo até mais rápido, tá? Então, se a gente tivesse algum erro no código aqui, ele já me identificaria. Agora, Daniel, como que eu vou ler esse valor? Não estou enxergando nada. A gente vem aqui com o mouse e clica nesse ícone da lupa aqui, né, que tá escrito Serial Monitor. Cliquei aqui, abriu a minha serial, tá vendo os valores sendo escritos aqui? Tá aparecendo 00, né? Não tem consumo, somente tem a tensão e não tem a corrente. Por que, Daniel? É algum problema? Não, é porque aqui na minha bancada eu não tenho nenhuma carga, né? Então, de fato, a gente não vai ter uma corrente e nenhuma potência, nenhum consumo. Mas a tensão a gente está recebendo normalmente, ok? Então, a tensão aqui está certinho. Se a gente, por exemplo, desligar o nosso medidor de energia, ele vai dar erro de comunicação. Vamos fazer um teste aqui. Então, eu vou desligar. Então, desliguei meu medidor de energia. Ó, ele vai falar que erro de comunicação, timeout, né? Ele, inclusive, depois aparece aqui os valores, tudo zerado. Vou ligar novamente. Então, eu liguei aqui novamente, o meu medidor de energia está inicializando, mas ele já apareceu aqui para mim os valores, tá? Então, basicamente, essa é uma programação mais simples de como fazer ali uma integração utilizando o Modbus no Finder Opta com outro dispositivo também, tá? Lembrando, não é necessário você ter ali um medidor de energia na sua bancada, você pode utilizar ali qualquer outro produto que tenha o Modbus. Mas aqui então é um exemplo bem simples de como que a gente faz essa integração, tá? Conforme viram, é uma programação mais enxuta, né? A gente está falando aqui de sem espaçamento, aliás, com espaçamentos e comentários, a gente está falando de 77 linhas. Mas, tirando tudo isso, deve cair lá para casa de mais ou menos 40 linhas de programação. É uma programação mais enxuta? Sim. Só que se tratando do C++, a gente acaba sendo um pouco mais complexo do que trabalhar com o próprio ladder. No ladder vocês vão ver que é muito mais tranquilo, muito mais fácil de a gente fazer de estabelecer essa comunicação Modbus, tá? Então, de momento nós finalizamos essa aula por aqui. Acredito que eu consegui passar aqui bastante informações para vocês em relação de como que funcionaria o Modbus, de como a gente consegue fazer essa integração. E nós vamos, em breve também, nas próximas aulas, iremos pegar essa informação do Modbus e subir lá para minha cloud, né, a cloud da Arduino. Tá? Isso nas próximas aulas. Vai nos acompanhando. Os próximos vídeos aí a gente vai ter também outros tutoriais, vocês vão aprender bastante aí algumas funções específicas do produto, de como trabalhar com as expansões e assim por diante, tá bom? Então encerramos essa aula por aqui. Qualquer dúvida, deixem nos comentários ou também entre em contato com o nosso suporte, que será um prazer ajudá-lo aí com essas dúvidas e dificuldades, tá bom? Então finalizamos a aula por aqui e até a próxima.